Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos sobre Star Wars. A terceira e última temporada de The Bad Batch chegou com os 3 primeiros episódios sendo lançados no Disney Plus e acaba sendo um momento muito emocionante para o fã da animação, até porque a gente tem aquela mistura de sentimentos, aquela ansiedade e expectativa para saber como a aventura vai acabar e ao mesmo tempo uma melancolia por saber que vai ser justamente a última aventura da Força Clone 99. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se encantar por essa dimensão. Esses 3 primeiros episódios nos apresentam a núcleos diferentes da história, lembrando que a temporada anterior terminou com a Ômega sendo levada por uma base ultra secreta do Império. Então agora nós temos a Ômega em meio aos Imperiais e com o Crosshair, sim, nós teremos esse tão esperado encontro, e o Wrecker e o Hunter tentando procurar a Ômega pela galáxia. Enquanto prisioneira, dia após dia, a Ômega vai repetir a mesma movimentação dentro da base imperial. Como ela teve um bom comportamento, ela vai ter a liberdade de servir como ajudante nas pesquisas científicas. E essas pesquisas são nada mais nada menos do que a busca do Império de reproduzir a contagem de midi-chlorians através da clonagem. Ou seja, eles estão confirmando nesse começo de temporada aquilo que foi sugerido no final da temporada anterior, na qual o Palpatine está buscando a imortalidade através da clonagem, o que vai ligar The Bad Batch à trilogia sequel. Só que apesar dessa regalia, a Ômega ainda é uma prisioneira e precisa tomar cuidado com todos os perigos à sua volta, até porque não é o Imperador que é o seu inimigo direto, mas sim o Dr. Hemlock, que surge nessa temporada ainda mais ameaçador, porque a sua pesquisa está sendo bem sucedida e, consequentemente, ele está ganhando cada vez mais influência dentro da hierarquia imperial. O bom é que a Ômega tem a Nala Se ao seu lado. Eu já disse o quanto eu gosto da Nala Se, que personagem simplesmente maravilhosa, sério. Eu já gosto muito do arco dos Kaminoanos de uma forma geral, assim, dentro da saga, mas a Nala Se tá sendo uma personagem ótima, e é admirável o quanto a personagem evoluiu, mesmo aparecendo tão pouco. Ela é muito sensata em não deixar o Império fazer experimentos, testes, com o sangue da Ômega, mesmo que isso signifique se sacrificar ali dentro. Então, dentro daquela base imperial, a Nala Se é a heroína da história, é ela que está protegendo a Ômega. Sem falar que é muito fofo essa relação materna entre as duas personagens. Enquanto isso, Hunter e o Wrecker conseguem a suposta localização de uma base científica imperial, fazendo um trabalho para Iza Duran, a líder de um cartel de criminosos devaronianos, na qual eles entregam um Pike para ela. Esse início que mostra o submundo, ele é bem rapidinho, mas é bem legal, até porque já cria referências com outros cartéis, outros grupos criminosos que aparecem ao longo das produções da saga. E assim eles partem para as coordenadas para descobrirem que a base científica foi abandonada, assim como os cadetes clones que eles encontram no local. E para saírem ilesos do planeta, eles agora precisam escapar de uma planta muito bizarra que foi criada pelo Império, e eles perderam o controle e, consequentemente, essa planta dominou essa base científica. E essa videira, ela realmente é muito estranha, porque quando a gente vê o caule, o tronco que sustenta as vinhas, ele parece muito com um sarlacc. Então acaba sendo muito legal porque tem essa referência a uma criatura clássica da saga. Independente de serem apresentados núcleos diferentes com os personagens em partes distantes da galáxia, esse início de temporada, ele chega com um ritmo bem equilibrado entre os episódios, e ele mantém também esse mesmo clima sombrio entre esses núcleos, até porque isso vai acabar prendendo a atenção do espectador, Isso vai acabar nos envolvendo dentro da história, dentro desse clima tenso. Na verdade, vai fazer com que a gente prenda até a nossa respiração, porque as coisas podem ruir a qualquer momento. Existe uma sensação de perda constante por conta da bagagem que os personagens carregam. E isso é muito bem apresentado no episódio que mostra a rotina da Ômega na base imperial. Ela passa dia após dia fazendo a mesma coisa. E essa repetição, ela é angustiante, ela nos traz uma certa agonia, um certo nervoso, uma monotonia na qual nada muda, mas que ao mesmo tempo, a qualquer momento, tudo pode dar errado. Então eu acho que isso é meio que a série falando para o fã que realmente a gente chegou ao fim da jornada dos personagens e que aparentemente pode ser um final dramático. Mas também é muito legal o fato da Ômega resistir ao Império das formas mais simples possíveis. E a gente pode ver isso no momento em que ela cria um vínculo emocional
com uma criatura do planeta em que a base imperial se encontra, que é meio um Hound, né? Ele é utilizado para o Império para proteger essa base. Então, o fato da Ômega criar uma amizade com essa criatura, com esse animal, na qual o Império utiliza como descartável, é uma forma de resistência e isso significa muito. É uma forma dela dizer que não vai deixar se envolver pelas restrições, pela frieza dos funcionários imperiais. A Ômega é um tipo de personagem que teve uma evolução gigantesca ao longo dessas temporadas e agora a gente vê o quanto a personagem ela cresceu e ela tem maturidade para peitar o inimigo, para resistir às suas influências. E algo legal de se ver nesses episódios é a relação da Ômega com o Crosshair, né? Apesar de tudo que ele fez, ela ainda o considera seu irmão e tenta ajudá-lo. Nesse primeiro momento, ele resiste a ela, mas a gente já vê uma redenção do personagem só pelo fato dele resistir às torturas e às influências imperiais. E mais ainda, a gente vê essa redenção quando ele fala para ela que ela deveria fugir dali sozinha, salvar a própria pele e esquecer dele. Mas é claro que ela não faz isso e é justamente no momento da fuga que vemos os dois personagens tendo uma interação bem legal. O Crosshair, ele é mal-humorado e tal, mas ele reconhece todo o esforço da Ômega em relação à fuga. Ele reconhece que foi ela que tirou os dois vivos dali, apesar dela não ter um plano tão bem elaborado. Mas aparentemente a gente consegue ver que a relação deles vai evoluir e que eles vão conseguir sobreviver, até porque eles são da família, né? Eles fazem parte do mesmo batalhão, eles conhecem a dinâmica, eles conhecem os planos que vão ajudá-los a sobreviver ali naquele planeta dominado pelo Império. Em relação ao Wrecker e ao Hunter, também é muito legal ver o amadurecimento dos personagens, até porque eles sempre tiveram um carinho muito grande pela Ômega, mas a gente vê o quanto o laço emocional deles se fortaleceu só pelo fato deles estarem procurando ela, mesmo sem saber onde começar, né? A gente vê o quanto eles são determinados, fazendo de tudo para encontrar a sua irmã. Além disso, eles vão começar também, né, essa temporada com um tema bem legal, já que eles vão encontrar cadetes clones abandonados pelo Império. Então a gente vê como os clones também são considerados descartáveis dentro da ideologia imperial e mostra também o quanto esses cadetes, tudo que eles queriam era ter uma família, né? O sonho deles era justamente crescer para lutar nas guerras clônicas ao lado dos seus irmãos e fazer parte de uma frota, fazer parte de uma família, de uma equipe, na qual é justamente o que a Força Clone 99 faz, né? Eles se tratam como irmãos, eles não são apenas soldados lutando juntos. Então a gente vê também todo esse desejo de vínculo familiar dentro dos clones. E mais uma coisa em relação aos personagens é o Tech. Nós sabemos que o personagem teve um final trágico na temporada anterior e pelo andamento desses primeiros episódios dessa temporada, ele realmente parece ter morrido. É claro que é muito cedo para afirmar, ainda mais numa saga como Star Wars, pois nós sabemos que a saga tem uma regra básica, sem corpo, sem morte. Então a gente pode se surpreender aí mais pra frente. Mas a ausência do Tech nesses primeiros episódios colabora para esse clima sombrio, para esse clima de perda. E assim, eu fico muito resistente a aceitar o final dele, porque eu realmente não queria que ele acabasse assim. Então eu realmente espero que a gente tenha alguma surpresa aí ao longo dessa temporada. Então esses primeiros episódios da última temporada de The Bad Batch trouxeram um amadurecimento para a história e um clima tenso bem interessante. Nos traz a sensação de que o final pode não ser tão feliz, que esses personagens já sacrificaram muito ao longo da vida para resistir ao inimigo, e pode ser que eles façam um sacrifício final. Essa dramaticidade é extremamente impactante, extremamente interessante para a história, mostrando que a narrativa ela amadureceu junto com os personagens. Como fã, eu posso não ficar tão satisfeita com esse final, mas eu reconheço que seria um final triunfal para personagens tão grandiosos e complexos. E vocês, já assistiram a esses primeiros episódios de The Bad Batch? O que acharam? Curtiram? O que esperam ver nessa última temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!